Boa noite, tudo bem? Tá começando mais um Pod Pink. Seja muito bem-vinda e bem-vindo aqui ao nosso canal, ao nosso programa. É um prazer estar aqui com você, contar mais histórias, coisas legais, porque vocês sabem que por aqui sempre passa uma história legal. É o seguinte, amanhã já é sexta-feira, tá? E aí, notícias que as mamães amam. Nossas crianças estão de férias. Ê! Vai, bota uma palma aí, pelo amor de Deus. Respira fundo, as mães não vamos surtar. Seguinte, tenho coisa boa para contar para vocês. Hotel Mariá está com uma oportunidade aí para essas férias, para você sair, esparecer, levar as crianças para brincar um pouco, sem precisar gastar muito e sem precisar viajar. Então aqui, pertinho da gente, para a galera de Rondonópolis, 60 quilômetros. Para a galera de Jaciara, 10 km. Então, aqui na Redondeza, você que é de Campo Verde, daqui da região, você consegue aí ter um dia especial com seus filhos num lugar seguro, gostoso, onde você vai relaxar e as crianças também podem se divertir um pouquinho, né, gente? Afinal, é férias. E por falar em férias também, a gente também precisa ter aquelas férias organizadas. Já pensou você ter umas férias só para você? A Malibu Viagens pensou nisso e preparou uma viagem só para mulheres. Serão 15 mulheres, tá? Juntas, vão embarcar num avião e vamos ir para Porto de Galinhas. Ai, gente, que maravilha! Em Porto de Galinhas, a gente curtir, a gente aproveitar com 15 mulheres e ter uma semana ali pra gente, sabe? Ah, Elisama, eu nunca viajei de avião. A oportunidade agora pra você. Você não vai passar vergonha sozinha. Eu vou estar junto com você, tá? Porque eu também viajei de avião tem muito tempo, já mudou muita coisa, já nem sei mais como é que é. Então, pra quem nunca andou de avião, pra quem nunca conheceu a praia, é a sua oportunidade. Vamos ir viajar, vamos ir com a Malibu Viagens pra Porto de Galinhas e descansar, né, gente? Só mulher. Já tem vários vídeos, várias trends já separadas aqui no celular pra gente gravar juntas. Vai ser muito bom. Se você não entrou em contato, entre em contato agora com Malibu Viagens. Inclusive, na semana que vem, Joyce, que é da Malibu Viagens, vai estar aqui comigo. A gente falando sobre essa viagem, a gente contando para vocês como é que vai ser essa experiência. E eu aguardo vocês, tá bom? Agora vamos começar a nossa entrevista? Ó, hoje vocês podem ver que eu estou sem roteiros mais uma vez. Você já sabe que entrevista sem roteiros, vocês já imaginam como é, né? Então, assim, vai ser aquele bate-papo gostoso. E para acompanhar esse bate-papo gostoso, a gente tem aqui, ó, pamonha lá da Made in Roça que o Bruno mandou pra gente. Inclusive, você pode pedir, tá? Tem pamonha doce, pamonha salgada, pamonha temperada, tem bolo de milho, bolo de mandioca, curau. Isso você pode pedir. Anota o telefone aí, ó. 66. Cadê o telefone aqui? 66 ou você pode seguir aí no Instagram Pamonharia Made in Roça, tá? Arroba Pamonharia Made in Roça. E você pode pedir, ó, pamonha doce com queijo de goiabada, pamonha de sal com queijo, pamonha de sal com pimenta, linguiça e queijo e pamonha de sal com pimenta, linguiça, queijo e jiló. Diferente, hein? Já pediu? Já conhece? Se você conhecer uma vez, você vai se apaixonar, tá? Inclusive, eu já tô aqui, ó, trouxe para nossa convidada uma pamonha e um cafezinho, porque hoje nós vamos receber agora aqui a Karen Mazeto, que também veio lá de Jaciara. Como ela mesmo diz, ela é De Jacirerê. Jacirerê. Somos Jacirerenses. de Jacirerê pro Brasil, pro mundo, amiga. Vamos colocar pro mundo. Vamos colocar pro mundo, que é a rede social hoje, internet. É assim mesmo, nós estamos já pro mundo. Amiga, seja muito bem-vinda. Prazer estar te recebendo aqui. Nós que já nos conhecemos de alguns janeiros, alguns verões aí, vem de longe, longas datas. Nos conhecemos em Jaciara. E de repente, chego em Rondonópolis, minha mãe fala: tem uma podóloga maravilhosa que tá cuidando dos meus dedos, cuidando das minhas unhas, do seu pai, não sei o que, não sei o que. Empolgadíssima, contou pra mim. Aí ela me mostrou uma foto. Falei: mãe, conheço essa criatura de Jaciara também. E vamos combinar que Jaciara tá tomando conta de Rondonópolis, né, amiga? Pois é. Aí eu costumo falar assim que Jaciara, ela é uma mãe, ela te cria e ela te joga pro mundo. Porque eu amo a minha cidade, né? Sempre que eu tenho oportunidade, ainda minha mãe mora, reside lá. Mas Rondonópolis virou meu chamego porque foi a terra que me deu maiores oportunidades, né? Não tenho ressentimentos, aprendi e cresci muito em Jaciara como pessoa, né? Mas profissionalmente, Rondonópolis me abraçou, me deu um tapinha nas costas e vai, minha filha, vai que é sua. Então,
Na verdade, Rondonópolis tem esse diferencial, né? Para quem quer trabalhar. Eu falo É. assim, para quem quer trabalhar, para quem fala assim, não tenho preguiça de trabalhar, Rondonópolis é a cidade. E principalmente para quem tem criatividade, né? Eu tive que ousar muito na minha área para Para ter esse ser destaque. diferente, ser diferente entre tantas outras profissionais incríveis que tem na cidade, sim. Então, existem muitas. Hoje eu falo assim, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu acho que hoje eu chego não para falar somente da minha história, eu acho que eu venho representando uma classe, né, que é a classe das manicures. Eu sou manicure há 21 anos. Tenho muito orgulho de dizer que mesmo sendo podóloga, ainda trabalho com a parte estética, porque eu acho que as duas coisas elas precisam andar juntas, né? E se eu puder assim dizer, hoje eu quero representar todas as manicures que são mães, que empreendem, que ficam até tarde da noite, que cuidam da sua casa, que cuidam do esposo, que cuidam de si, né? Sempre estão lindas, com as unhas impecáveis. A vida tá aquele apocalipse, aquela correria, aquele atropelo, mas a gente sempre tá ali com um sorriso no rosto para receber as nossas clientes. E eu tive que rebolar no sentido de me capacitar, buscar muito diferencial para trazer coisas novas para Rondonópolis, porque Rondonópolis hoje é uma cidade que tem muitas profissionais nail designer que trabalham com gel, assim como eu, manicure, assim como eu, podólogas também, que vêm construindo a sua trajetória. Então, eu não sou assim de dizer que eu sou a melhor de Rondonópolis, né? Mas eu tenho certeza que hoje eu estou entre as melhores do meu ramo, eu estou entre as melhores, mas não foi fácil chegar aqui. Não foi Teve um fácil. processo, né? Teve. Amiga, nós vamos falar da sua profissão, mas agora eu quero saber, vamos voltar lá atrás. Toda a história de Karen. Karen nasceu em Jaciara, mas Karen tem uma história muito profunda, né? Desde o seu nascimento já foi diferente a história para você. Eu falei que eu não ia chorar. Ainda mais que eu fiz maquiagem, né? Não vou chorar. Bom, eu sou nascida em Jaciara, né? Venho já de uma história assim de superação que teve que ser curada lá atrás com a ajuda de terapia. Por isso que eu falo que a terapia hoje ela faz parte de quem é a nova Karen Mazeto, né? Antes eu era Karen Bloch, agora eu sou a Karen Mazeto. E quem eu sou veio de uma história de superação onde, quando eu nasci, a minha mãe ela não pôde ficar comigo, a minha mãe biológica não pôde ficar comigo. E eu fui deixada no hospital, né? E naquela época, hoje eu posso falar isso porque, mesmo que tenha dado algum problema, já não dá mais, né? Naquela época faziam a adoção à brasileira. E a minha mãe e meu pai ficaram sabendo que tinha uma menininha no hospital, que tinha sido deixada lá, a mãe não tinha condições de criar e tal. E aí meu pai não pensou duas vezes, né? Não, eu quero essa menininha, vamos lá ver? Aí uma enfermeira que morava próximo ali à minha região, minha casa, falou para minha mãe que era uma indiazinha do cabelinho bem pretinho, com os olhos pretinho, pretinho, pretinho. Aí meu pai falou: "Não, vamos lá buscar ela". E assim, eu quero enfatizar a coragem, né? Porque hoje, quando se fala em adoção, as pessoas querem saber o DNA do pai, se o pai era usuário de drogas, se o pai tinha problema é, é, físico, mental, o que isso vai passar para a criança que eles vão adotar. E os meus pais não, os meus pais eles não tinham enxoval, eles não tinham berço, eles não tinham nada. Eles simplesmente falou, vamos lá buscar. Minha mãe não podia ter filhos por problemas de saúde e falou, uai, se você quer, vamos. Então, assim, não teve nenhum preparo. Igual hoje você fica anos para lutar, pra, Numa fila de por uma espera, fila né? de Tem toda uma espera, burocracia. que todo mundo sofre, né? A criança sofre, que fica ali, de repente, está sendo bem cuidada, mas não é a mesma coisa de ter um lar, né? E a família que está ansiando pela maternidade, ele sofre. Os meus pais, eles não pensaram duas vezes e me levaram para casa. E eu nasci no dia 1º, às 6 horas da manhã, no dia 1º de maio de 1990. E era feriado, dia do trabalho, por isso que eu dei muito trabalho. Dia do trabalho. E no dia 2 eu fui registrada. Tanto que eu comemoro meu aniversário 2 dias, tá? Porque eu falo assim: um dia eu nasci para minha família, no outro dia eu nasci para o mundo, que foi quando eu fui registrada, né? E aí
quando você descobre que eu fui adotada, e foi assim, eu descobri que eu fui adotada assim, brincando num morrinho de terra que a prefeitura estava mexendo com tubulação, trocando tubulação Aham. térrea ali. E aí eu subi para brincar e aí uma amiga minha, para ela acho que era um xingamento, né? Mas não falou na maldade. É minha amiga de infância até hoje, sabe? Mora em Campo Verde, sempre vou visitar ela. E ela falou assim, sua adotada. Aí eu falei, o que que é isso, adotada, tá doida? E eu era criancinha, acho que eu tinha uns 9 para 10 anos, sabe? Ela falou assim, minha mãe disse que você não é filha da sua mãe e do seu pai, que você é uma adotada. Você foi achada. E aí, nossa, Um choque. a gente assiste Fantástico Mundo de Bob, Cavaleiro do Zodíaco, e aí veio toda uma imaginação de criança na minha mente. Eu falei assim, meu Deus, o que que é ser achada? Ela me achou na onde? Na rua? Aonde que ela me achou, né? E eu, mais que depressa, corri para casa, chorando. E aí eu falei para minha mãe, eu falei, eu vou falar o seu nome, tá, sua bandida? A Jéssica falou. Alô, Jéssica? A Jéssica falou que eu sou uma adotada. Aí minha mãe falou: senta aqui. E o meu pai tinha oficina do lado da minha casa, tinha refrigeração, o saudoso Orlando aí, de Jaciara, muito conhecido, muito querido. E aí minha mãe falou: Orlando, vem cá que nós vamos ter uma conversa com essa menina. E eu nunca esqueci disso. Hoje eu tenho 36 anos, nunca esqueci disso. Sentou eu no meio, meu pai e minha mãe. Aí minha mãe começou falando assim: ó, você não nasceu como uma criança normal, você não nasceu da minha barriga, né? E aí meu pai jamais que depressa, mas você nasceu dentro do nosso coração. Você nasceu dentro do coração do pai, você é a indiazinha do pai, a neguinha do pai, né? Você tava lá precisando de amor, papai foi lá e pegou você, com a mamãe foi lá. E hoje você é a nossa princesa, você é o amor da nossa vida, né? Foi bem assim. E aí aquilo começou a mexer muito comigo, porque você começa a se fazer perguntas, quem que é sua mãe, né? O por que que não me quis? Por que que me Será que deixou? não me quis? Será que não tinha Meus pais condições? falaram assim, ela não ficou com você porque ela não tinha condições. Eles nunca desmoralizaram ela, Aham. sabe? Para mim, sempre foram muito éticos nisso. E aí, mas mesmo assim, você olha no espelho, de quem que será que é esse nariz, Você tem a né? curiosidade, De né? quem que será que é esse cabelo? E esse olho, né? E, por que que, sabe, você tem aquela coisa. E aí, aquilo por um tempo passou, né? E aí, quando eu fui adolescente, enfim, acabei conhecendo ela. Eu descobri que eu tenho irmãos, eu tenho 2 irmãos, Ah, então você né? conheceu ela. Meu irmão mora em Jaciara. Meu irmão mora em Jaciara, é casado. Mas você tem Eu tenho, contato? eu tenho contato agora. Tem pouco tempo que eu achei eles no Instagram. A esposa dele é minha seguidora, entrou em contato comigo. Ah, eu sou a Sério? esposa do Gilmar, que é meu irmão. E aí eu falei, nossa, porque meu irmão ele é tão do bem assim que é uma pessoa que eu quero manter contato, Aham. sabe? E aí eu mantenho contato com ele Mas você ali. chegou a conhecer sua mãe pessoalmente? A sua mãe Conheci, biológica? conheci, assim, só que assim, eu sou muito verdadeira na minha essência, naquilo que eu falo. Eu sou uma pessoa que eu não preciso, eu não fico dando voltas, Aham. sabe? É papum, sabe? Eu falo mesmo. Se magoa, eu prefiro magoar com a verdade do que ficar Enrolando ali, né? enrolando Fingindo, na ali, verdade. entendeu? Então, assim, não me senti bem, não me senti à vontade. Não, não odeio, mas não quero, Aí porque você, pra mim é você respeita, estranha. né? Você respeita porque foi quem te deu a vida. Podia ter me abortado, mas não fez Sim. isso. Você É. entende? Então, assim, eu tenho muita gratidão por isso. Hoje eu estou aqui, hoje, né, eu tenho 4 filhos, sou louca por eles, completamente insana de amor. E, e aí, não, sabe, não é que eu me senti Não atraída, gerou minha mãe. conexão. Não, não gerou conexão porque é uma pessoa estranha. E aquilo começou a me fazer mal, sabe? Aí eu falei, não, vou ficar quietinha no meu canto, esses anos todos eu fiquei, então eu vou continuar assim. E assim eu continuo, sabe? É, que Deus abençoe, que cuide da vida dela, que ela tenha saúde, que ela, né? Não desejo nada de Você ruim. O bom é isso, aceita, você sabe? reconhece a importância que ela teve na sua vida, Sim. né? No Aham. período da gestação, no nascimento, mas encerrou ali e iniciou um novo ciclo com a Sim. sua mãe, A minha mãe, a que te deu Neuli, e o meu todo o pai é o amor, Orlando. É né, que isso. te criou, porque Sim. nós que somos mães, a gente sabe o quanto que é difícil criar um filho. Uhum. Colocar no mundo, Desafiador. ok, mas agora você criar, você abrir mão.
Porque você abre mão dos seus sonhos, você abre mão. E assim, nós que gestamos, a gente tem esse tempo para preparar e tudo. De repente, sua mãe foi assim. Acordou de manhã sem ser mãe, foi dormir à Não, noite e com foi o muito filho. engraçado, assim, muito incrível também a coragem que ela me conta, porque eu falei assim, mas e aí? Era um feriado, vocês me levaram para casa, não tinha enxoval, não tinha nada, e aí, como que foi? Ela falou assim, minha filha, as vizinhas aqui perto se comoveram e cada um veio trazendo uma coisa. Uma deu umas fraldas que era do filho que não usava mais, a outra deu uma roupinha. Você usava tipo roupinha que era de menino, mas era branquinha ou amarelinha, e eu colocava em você e tava tudo certo. E você ficava linda e ok, você entendeu? Ganhei muita coisa. E aí, lógico, depois meu pai, né, falou, vai lá no centro, compra as coisas para ela, compra tudo que eu preciso. E assim, foi muito desafiador, porque eu tive muita intolerância a leite. Meu pai vinha numa motinha Honda, é, eu não sei nem te falar o modelo, de tão antigo que é, sabe? Anos 90, ele vinha aqui para Rondonópolis atrás de lata de leite específico que eu precisava tomar. Que Então, eles você é lutaram muito intolerante. por mim, sabe? Eles lutaram muito para me Dedicaram a cuidar. vida mesmo, né? Minha mãe conta que eu tinha 2 meses de vida, não dava certo leite, leite, leite. Um dia eu chorando de fome, ela falou: dá que essa menina que tá coxada em mim e caldo de feijão. 2 meses. 2 meses, porque ela Não- falou: se eu não fizer isso, a guria vai morrer. Ela tá magra, tá pequenininha, sabe? Eu preciso. E aí fazia curau lá, fazia uns negócios de milho lá e caldo de feijão. E eu tô aqui, Vivíssima. sem problema gástrico. Plena, plena, Vale plena. ressaltar. Plena, né? Acho que é por isso que eu gosto tanto de feijão e feijoada. Menina, adoro feijão, viu? Também desde 2 meses tratada feijoada. Pois é, mas enfim. A gente cresce com uma certa rebeldia ali, porque é assim, quando o pai e a mãe adotiva eles vão te educar, vão puxar a sua orelha, aí eu tinha na minha cabeça assim, é porque não me ama, é porque eu não sou, é porque sou adotada. É por isso que eles estão me deixando de castigo. É por isso que tá gritando comigo. É por isso, menina, eu sou Aí meio que a mãe hein? do Cris Aí hoje você, em casa, eu com os entendo meninos que. super, eu entendo. Elisa, eu coloquei Elisa, que é pro ódio descarregar no No ar ar. e ela não levar uma bifa, igual no filme do Gustavo lá, aquele que faleceu. Então, a gente entende quando a gente é mãe, né? E a minha mãe falava isso pra mim, sabia? Minha mãe falava, um dia você vai entender tudo que eu tô fazendo por você, cada chinelada que eu tô te dando, porque a gente passa o Que é pra limite, educar, né? que é pra educar, e sou uma sobrevivente da palmada, tô aqui, entendeu? Não roubo ninguém, meu nome tá limpo, não tá no Serasa, Você tá brincando? tô. Nossa. Ah, tá. Essa é uma grande conquista de empreender. Mentira, você não tem o Tudo nome do bonitinho. Serasa. Não, pode pesquisar, agora eu falo mais. Gente do céu, olha. 1 em 1 milhão, será? Não, gente, Amiga. não é possível que a coisa tá feia assim. Oh, tá. Tá. Pois O é. meu também não tá no Serasa. Renegociei tudo. O importante é o que importa, é ir atrás do Não, prejuízo. é importante o nome tá limpo. Tá renegociada a dívida? Tá, mas tá limpo. Pronto, resolvido. Então, Amiga, mas aí passou-se Karen adolescente, estudou no Ferreira, com certeza. todo mundo, né? São Francisco, Ferreira. Eu fui Maria Vilani, não estudei no São Francisco? Saí Sério? ilesa do São Francisco, aham. Sério que você não estudou lá? Não estudei no São Francisco. Ah, na época que eu estudei com sua prima Raquel, você estudava lá. Isso, a minha prima estudou com você no São Francisco? Estudou. Não, eu nunca estudei no São Francisco, eu estudei na Maria Vilani, e aí depois eu fui pro Ferreira. Olha. E- É só escola boa, né? E com quantos anos você começou a trabalhar? Olha, o negócio da unha, eu falo assim que eu paguei com a língua, assim, sabe? Minha mãe, até hoje minha mãe, ela chega no Joga na ateliê, cara. ela fala aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Você não queria, tá vendo? É como se ela meio que tivesse orgulho, assim, de se gabar e falar, se hoje as clientes têm Karen Mazeto, foi por mim, sabe? É como se, Tipo como assim, se ó, fosse assim. eu insisti. Porque o que que acontece? Eu sempre gostei muito de unha, eu sempre fui uma criança muito vaidosa. E minha mãe me deixava desde que tinha um limite, né? Ela não me deixava não me deixava usar batom escuro, era tudo assim pra minha idade. Mas ela me comprava esmalte de glitter, aqueles esmalte transparente que vinha estrelinha dentro. Aham, lembro, da Avon, da E revista da Avon. Da revista da Avon, né? A gente fazendo. Ô, Avon, me patrocina aí, tô precisando de esmalte, hein? Se alguma representante sentir no coração, a gente vai fazer propaganda também. E aí, eu fazia a minha unha.
E eu fazia minha unha, e aí minha mãe um dia vendo que eu tinha jeito de fazer minha unha, eu tinha uns 11 para 12 anos, minha mãe vendo que eu tinha um jeito de fazer unha, aí ela falou assim, não vou gastar mais com manicure, porque as manicures acabavam mexendo demais e inflamava o dedo dela, Uhum. e virava aquela coisa medonha. E ela falou assim, eu não vou mais pagar manicure, você que vai ser minha manicure. Só que, olha só, eu não queria fazer a unha dela, porque eu vou falar uma coisa para vocês que eu tenho muita vergonha, mas eu vou falar, porque não quero que isso se repita com talvez as filhas de outra manicure que de repente vai estar ouvindo isso e vai falar assim: "Aí, filha, tá vendo? Eu tinha vergonha de manicure, no sentido de eu achava me rebaixar, eu achava humilhante. Essa é a palavra. Por quê? Porque mexia com os pés sujos, porque mexia com a sujeira, porque mexia com unha suja, unha grande, sabe? Pé sujo, pé rachado. Eu tinha vergonha, eu não tinha nojo, não era essa a palavra. Eu tinha colocado na minha cabeça que era um absurdo, sabe? E assim, meu pai, ele nunca me deixou faltar nada, então eu era a patricinha do papai. Eu Uhum. tinha de tudo, assim, sabe? Do bom e do melhor. E aí eu falava, eu ser manicure, pegar em pé sujo? Não, pegar. Não, não vou. E aí a minha mãe tirou isso de mim, não foi batendo, não. Foi fazendo eu fazer nela, sabe? É como se ela nunca falou pra mim, eu vou te ensinar a ser humilde, você vai fazer meu pé. Não, ela nunca falou isso. Ela fazia eu fazer, vai fazer sim. E era assim, você vai fazer ou você quer ficar sem assistir o que você gosta? Você vai fazer minha unha ou você vai ficar sem esmalte? Tipo, ela me tirava uma coisa que eu gostava muito. E aí eu fui pegando mais raiva, só que aí ela foi trazendo uma amiga e foi fazendo unha de outra amiga, com os esmaltes mesmo que eu tinha. Uhum. E eu fui pegando gosto porque eu tava recebendo tanto elogio, né? E a gente tava na época daquelas figurinhas na unha, Aham. películas, né? E aí ela foi comprando película pra mim e eu pintava tecido, pano de prato, ainda pinto, né? É uma terapia. E aí eu pegava a tinta do tecido e eu fazia as florzinhas. Menina, eu fazia de tudo. Até se precisasse fazer um Papai Noel, um coelhinho da Páscoa, eu sabia fazer Você tudo. deve Vinha que na minha desenhava na mente, unha, então. desenhava artesanato, aqueles desenhos artísticos bonitos, rosas. E como é que fala? Copo de leite. Nossa. E eu fazia nas amigas da minha mãe, E isso com nela, 11 anos? com 11 para 12 anos, muito criança ainda. Hoje eu vejo criança de 11, 12 anos, os interesses são outros, né? Só para você ver como mudou É, eles não, de mas lá parece que para as crianças cá. não têm mais a mesma, a Feeling maturidade que a gente profissional tinha, né? demora mais Aham, para demora um pouco chegar, mais, isso mesmo. né? E aí eu fui recebendo tanto elogio que eu Você fui foi gostando, empolgando. fui empolgando. Mas eu fui começar a trabalhar com manicure mesmo, para eu ir dentro de um salão. Eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos. Eu fui trabalhar no salão. A minha mãe tem uma amiga, que até hoje elas são amigas, né? E ela tinha um salão pertinho da minha casa, tipo 2 quadras, né? E aí ela tava precisando de manicure. E naquela época não existia um preconceito com quem tá começando igual hoje. Uhum. Quero deixar muito claro. Hoje, infelizmente, eu entendo dois lados. A primeiro, tem muita coleguinha aí que, em vez de estudar, fazer um cursinho com uma profissional, abre o YouTube, olha lá e já quer aprender, consegue executar em si mesma, pronto. Começa a cobrar com valor de profissional capacitada, que estudou, que ficou horas a fio treinando, que entregou unha de graça para treinar, sabe? E aí faz cagada, desculpa o termo, porque eu não sou essa é a palavra, faz coisa errada, faz mal feito, machuca Machuca. cliente, e aí é lógico que vai se queimar antes de começar na carreira, entendeu? Toda E. carreira tem a sua parte, o início. Toda Uhum. carreira tem um início onde você precisa aprender, você precisa se dedicar. Não é porque, que não vou falar, eu vi um vídeo Não é só passar esmalte e é lixar literalmente uma aquele, unha. no YouTube era facinho. Cara, você tem que criar A essa consciência bagagem é profissional uma para então. consciência de entender é, que não é só passar esmalte. Uhum. Eu mesma, para começar, eu fui fazer um cursinho. Na época, a prefeitura dava um curso de Até hoje manicure. tem.
É, né? Aham, os Que cursos. bacana. A Então, prefeitura cede os cursos lá no muito CRAS. bacana. E aí você faz o curso. É justamente isso. Você faz o curso para você se capacitar. Não adianta só achar que. Exato. Ó, eu era criança, não tinha preconceito. Fui lá, fiz um curso e aí comecei a trabalhar no salão dessa amiga da minha mãe. E aí tinha outras manicures mais velhas, mais experientes do que Uhum. eu, que era uma criança ainda. Naquela época dava para dizer, porque eu brincava de boneca e tudo mais. No meu tempo livre eu ainda era criança. E aí comecei a fazer a unha da mulherada e a mulherada adorava, sabe? Foi aquela sensação. Aí eu vi que eu estava ganhando dinheiro, eu vi que. Aí eu falei, para que eu tenho que ser comissionada, né? Se eu posso ganhar meu próprio dinheiro, né? Já tinha Aí visão de empreendedora. já. Aí eu falei, aqui eu tenho que ficar esperando as clientes. E se eu for até as clientes? Sabe? Veio aquele tim. E aí eu tinha minha bicicletinha, mandei colocar uma cestinha na minha bicicleta. Minha mãe me incentivando, me deu uma maleta cor-de-rosa, que até hoje eu tenho ela, eu guardo de coração, assim, que foi Com muito carinho. o início da minha trajetória. Foi uma maletinha de plástico. E lá eu colocava as minhas coisas. Na época não tinha autoclave, a gente levava um álcool e aí você limpava o alicate de uma cliente para outra, era a realidade da época, né? Uhum. Não era que nem hoje, que eu também não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre contaminação, sobre proliferação de micose e tudo mais, né? E a gente trabalhava com capricho, com alicate limpinho, nunca usei alicate sujo em outra cliente, sempre lavava. Eu chegava na cliente mesmo, peraí, deixa eu lavar meu alicate. Ia no tanque ali dela, pegava o sabãozinho com uma escovinha que eu tinha só para isso, lavava bem o alicate ali na frente da cliente, e ali eu trabalhava e eu fazia, sabe, trabalhava um sábado inteiro, chegava em casa de noitinha, às vezes no domingo, tinha compromisso, meu compromisso era ganhar meu dinheirinho. E assim eu fui fazendo, e foi quando eu estava prestes a conhecer a senhora, que foi quando eu consegui pagar o meu primeiro curso de informática. Comecei a fazer um curso ali perto da rodoviária, né? E depois de um tempo, sem parar com a unha, eu fui fazer um outro curso na época na CDI, Uhum. que são meus amigos queridos, o Paulo e a Solange até E onde que estão hoje. Paulo e Em Solange? Várzea Grande, continuam com a Você tem escola. Instagram deles? Depois me Tem, depois eu passa, vou mandar. menina. Inclusive, estou aqui ao vivo. Nossa. Sol, te amo, te Um dedico. beijo Obrigada também por pro tudo. Paulo e pra Solange. Não sei se eles vão lembrar de mim, eu acho que vai, porque Claro que vai. eu era uma aluninha tão boa. Pi, 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 pi. Eu já era comunicadora, né, amiga? Já era Eu comunicado. nasci comunicadora. Então, assim, eu lembro muito do Paulo e da Solange, era ali na esquina de frente à Casa dos Artistas, né, a CDI. Cara, olha, deu uma nostalgia aqui agora de você lembrar. Parece que eu tô entrando lá dentro e conhecendo. A Aline Mazzucchelli me deu aula, você me deu aula. Sim. Gente, foi muito. Que época boa. E aí, nessa idade aí, eu já empreendi. Eu trabalhava por conta. Olha só a loucura. Eu fazia unha nas horas vagas, finais de semana, feriado. Eu trabalhava meio período de babá. Eu cuidava de um menininho até meio-dia. Cuidava de um menininho até meio-dia. Saía desse menininho, que eu já saía almoçada e tudo. Eu ia para a CDI, dava aula de informática até saía 5h30. Subia para casa, que era do centro até a Vila Planalto, onde eu morava, de bicicleta. Que é longe, tá, gente? Pra quem... Longe, longe. É como, vamos ver, é como aqui da Igreja de Santa Cruz até lá no cemitério da Lions, né? Dá uns Na 8 Vila km. Aurora. Isso, aham. Uns 8 km. Dava. Será? Não, não dá 8 não. Dá menos. Mas enfim. É de 6 a 8. De 6 a 8. E aí, o que que acontece? Eu tomava banho, me arrumava e eu ia para a escola, que eu estudava à noite. Era o horário que eu tinha. Entendeu? Então, eu tinha na minha cabeça que eu queria o meu dinheiro, que eu queria conquistar as minhas coisas, Aquela que vontade de prosperar, né? sim, De e ter. guardava já meu dinheirinho. Quando eu queria uma roupinha, eu nem pedia para pai e para mãe mais, eu ia lá e comprava a roupinha da moda, sandalinha, tênisinho da Sandy, papipi, papipá, Nossa, lembra? aquele tênis da Sandy que era Aham. transparente, lembra que Aqueles tinha os... tamanco de Ai, meu Deus. madeira. Aham. E não, eu tinha meu dinheirinho para fazer as minhas coisas. Nunca precisei, não vou fingir aqui que eu precisei, comprar comidinha para casa. Não, meus pais sempre foram provedores de tudo. O meu dinheiro era meu para os meus luxos, para os meus passeios, para o meu sorvete. Pra você viver mesmo. Às vezes eu tinha minhas amigas que, agora eu tô dura, porque não trabalhavam, porque os pais queriam que só estudasse, só estudasse.
Eu falo assim que os meus pais, eles me jogaram pra vida, assim, tipo... E isso é bom, né, Karen? Na época eu ficava muito triste, porque eu tinha amiga que fazia inglês, eu tinha amiga que ia pra academia, e era, sabe, adolescente, eu tinha amiga que ficava em casa, né? Podia ficar em casa, podia ir para uma educação física, podia estudar de dia. O que mais me pegava era não estudar de dia, ter que estudar à noite. E, gente, eu lembro de um episódio, de uma situação assim, que eu quase desisti de estudar. Que eu cheguei ali próximo à minha casa, ali, na região ali perto do cemitério de Jaciara, e dois indivíduos me seguiram de bicicleta. E literalmente eles começaram a pedalar atrás de mim. E eu saí correndo, eu joguei caderno, sabe? Depois meu pai voltou comigo no mato para pegar Pra meu pegar os caderno, cadernos. sabe? E aí eu entrei dentro do portão de uma vizinha que eu conhecia. O portão, por sorte, Tava estava aberto. encostado. Estava fechado, mas estava encostado. Eu mais que depressa entrei ali e ela tinha um cachorro enorme. Sorte que esse cachorro estava preso, ele não me atacou, porque ele latiu muito, ele assustou muito. E aí nesse dia eu chorei muito. Aconteciam muitas coisas para tentar fazer eu desistir. E eu falei assim, não, eu vou estudar, sabe? Eu vou estudar, porque eu falava assim, um dia eu quero ter o meu negócio, um dia eu quero ser patroa, um dia Eu eu quero quero ser ser dona de empresária. mim, sabe? E por mais que você seja, ó, você que quer ser podóloga, que quer ser manicure, querida, não pense que você não vai estudar. Eu estudo até hoje, tá? Eu sou técnica em podologia e agora eu estou fazendo o tecnólogo superior em podologia. E depois vem outras especializações, tenho várias especializações dentro da área da podologia, que é algo que a gente faz para se diferenciar. Então, nunca foi nada fácil, embora eu tivesse um caminho ali que eu não precisei. Eu não passei fome, eu não passei necessidade, eu não passei Seus pais te privação. deram suporte. Sim, suporte. Mas se eu quisesse estudar, se eu quisesse fazer um curso, se eu quisesse pegar uma faculdade, bora, bora, vamos, sabe? Eu nunca tive tapinha nas costas nem nada, não. Não fui nesse sentido favorecida, no sentido de não, papai paga. Eu acho que é por isso que eu dou tanto valor Uhum. em tudo, assim, que diz direito, diz em relação ao conhecimento. É porque você realmente sabe o valor e não só o preço. Ave, é isso. Eu falo isso hoje para quem trabalha comigo. As clientes, elas têm que entender o valor. Qual que é o valor que você está entregando no seu atendimento? Porque unha, como eu disse no começo da nossa entrevista, tem profissionais incríveis em Rondonópolis, né? Rondonópolis tem quase 300 mil habitantes É. agora. Então, tem profissionais incríveis e capacitadas também. O que eu tenho para entregar diferente? É o valor, entendeu? E o valor, a gente agrega um preço por aquilo tudo que você entrega, por aquele momento de autocuidado, Pelo atendimento, né? você entrega o resultado de como a pessoa vai sair. Que é terapia, que é, enfim, é muita coisa É muita coisa envolvida, mesmo. É né? terapia, é briga também, porque a Nayara puxa minha orelha, tá? Vou falar mal da Nayara. Nayara, vou falar mal de você pra sua patroa agora. Ela puxa minha orelha. Gente, só que quando eu cheguei lá, olha essa unha, foca nessa unha aqui, tá? Quando eu cheguei lá, minha unha tava bem curtinha, bem pequenininha mesmo. E a gente começou a cuidar, tanto que ela tava redonda. E a gente começou a Mas tem um cuidar, segredo aí. começou a cuidar. Tem um Tem segredo. um segredo. E eu vou que contar um é, pouco que desse é o segredo. tratamento É. maravilhoso. E aí eu escuto a voz da Nayara, tipo assim, a Nayara um dia falou pra mim, ela falou só uma vez, você não usa sua unha como ferramenta. E é incrível. Quando eu vou, tipo, abrir uma latinha que eu coloco a unha, eu escuto a voz da Nayara na minha cabeça. Entrou A na sua mente. unha não é ferramenta. Aí eu largo e vou abrir ali com outra coisa, porque realmente. E ó, tá perfeita. E aí agora a gente conseguiu deixar no quadradinha e tal. Por conta desse cuidado também, né? Que você Uhum. tem todo esse preparo e esse conhecimento. A gente tem um segredo, né? Que é um segredo que eu descobri há 3 anos atrás. E antes de descobrir esse segredo, eu quase fui à falência. Isso aí já dá um recorte para você que entender o quanto isso me afetou, sabe? Quando eu abri aqui em Rondonópolis, eu abri ali próximo à Praça da Saudade, eu aluguei uma sala modesta, equipei ali com o básico e fui trabalhar com manicure até eu conseguir ter uma estrutura para mexer com a podologia. Comecei com pé e mão, sabe? Aí foi muito difícil já ter um curso de podologia e não poder atuar porque eu não tinha dinheiro para maca,
eu não tinha dinheiro para autoclave, eu não tinha para autoclave, para cubo ultrassônica, eu não tinha dinheiro para muita coisa que precisa ter para trabalhar com podologia. Instrumentais, equipamento, hoje é ultravioleta, é o laser, é alta frequência, é o motor, muita coisa que não é barato. E aí, quando eu comecei, foi muito desafiador, porque estava na moda de unha de gel, de esmalte em gel, de alongamento em gel, que é quando você chega com a unha curtinha e sai com a unha grande, Uhum. né? E aí tava toda essa moda e eu tava por fora dessa moda. E aí eu quase não tinha cliente. Tipo, eu chegava lá durante a semana, de segunda a sábado, tinha semana que eu atendia 5 pessoas. E aí você paga um aluguel, monta uma estrutura. Eu compro os esmaltes mais caros que tem, de marca, sabe? Coisa boa mesmo, até hoje. E aí eu falei assim, meu Deus, eu tô investindo, mas não tô tendo retorno, eu não tô conseguindo pagar o que eu tô investindo. Alguma coisa eu tenho que fazer. E aí o meu esposo entra na onda, vai fazer um curso para trabalhar com gel. Vai colocar isso na cabeça da podóloga, querida. E a gente já tem todo um conhecimento. Eu falei, não, o gel estraga, o gel destrói, o gel é Abafa. corrosivo, o gel abafa. Não, eu não vou, eu não vou, eu não vou, sabe? E aí ele falou, para com isso, vai primeiro conhecer, você está julgando uma coisa que você não sabe, né? Fui lá e vi um videozinho do YouTube. Aí a mulher começou a desgastar a unha. Eu falei, aí, ó, tá vendo, menina? Eu não vou fazer isso. Eu não vou dar um tiro no meu pé. Aí meu marido, faz um curso. Não... Olha, eu quase fui uma nail designer de YouTube, quase. Meu marido, não, vai fazer um curso bonitinho. Nananana. Foi lá e pagou quase 2 contos num curso profissionalizante VIP pra mim. Fui e fiz o curso. Quando eu fiz o curso, plim, Mudou. clareou a minha mente. Foi o primeiro toque, porque a pessoa em si que me ensinou, ela falou assim: você não desgasta a unha da cliente. E desgastar a unha tá errado. Foi a primeira virada de chave. Porque esse era meu medo, acabar com o natural da pessoa Aham. para colocar uma outra coisa. E aí foi a primeira virada de chave. Aí eu comecei a trabalhar com isso. Mas aí, quando eu ia fazer manutenção, passava o motorzinho. Aí a cliente falava, ai, ai. Aí eu falava, o que que tá acontecendo, né? E eu fui avaliando, fui fazendo em mim. Aí eu fui fazer em mim pela primeira vez e eu senti aquela queimada. Eu tava desgastando a unha da cliente na hora de fazer a manutenção. Tanto que eu falo para as clientes, tá errado. A Nayara é minha parceira e eu falo, se a cliente falou, parou, você tá errando. Sabe? Eu sou 880, eu sou Caxias com isso, até hoje. E aí eu falei, gente, como que eu vou lidar com isso? A unha natural está sendo atingida de alguma Agredida, né? forma. E aí você vai buscando. Aí fiz um curso de broca. Aí você aprende que tem uma broca específica para não acontecer isso. Fiz um curso de broca, reparei isso. Só que aí eu fui estudar a química dos cosméticos de unha de gel. E aí, pasme, os componentes monômero e polímero, eles são levemente corrosivos para a unha. Falei, mas como é que eu vou trabalhar com esse material corrosivo? Eu ia me sabotando, mas é porque eu sou muito assim. Eu não queria ter problema, Uhum. Você sabe? estava Eu preocupada estava com aquilo ali. preocupada em construir a minha reputação profissional, em ninguém ter absolutamente nada para falar do meu serviço de mal e crescer realmente. E aí, há 3 anos atrás, eu fiz uma especialização em histologia unguial, que é com uma profissional incrível, que é a Mirella Perdigão. Falo tranquilamente, você aí que tá ouvindo, segue o Instagram dela, Mirella Perdigão. E aí a gente vai entendendo como que é o desenvolver da unha das mãos, porque é diferente das unhas dos pés, né? Tem uma certa diferença. E aí eu fui buscando várias ferramentas e eu descobri um curso de uma russa que ela trabalhava com gel manipulado. E aí eu não entendia nada, eu colocava no tradutor, baixei o aplicativo, coloquei no tradutor. E aí ela falava que, independente de qual lugar que eu estivesse do planeta, eu poderia trabalhar com um gel que tinha monômero e polímero, mas eles tinham vitamina. Eu falei, gente, como é que a pessoa vai colocar vitamina dentro de um gel?
E aí eu fui pesquisando. Aqui em Rondonópolis, infelizmente, eu não encontrei essa fórmula. Fui em várias farmácias de manipulado. Ninguém se prontificou em ser, como A é que fala? pioneira, né? Em ser o pioneiro junto comigo. Eu tenho alguém para te indicar. Para Será? você criar. Olha só para você ver, para você criar, você mesmo criar com a Pauá Cosmética. Ah, A então Pauá, depois a e Pauá aí entra em contato comigo. Vamos você vai conversar. criar com o seu logo, com o seu nome. Olha que Dá para bacana. você criar o seu gel. Você já tem o seu gel, né? Eu tenho o gel, só para finalizar essa parte. Hoje eu trabalho com 3 tipos de gel. Quando a cliente fala assim, me chama no WhatsApp, ela pergunta assim: Ah, eu quero fazer unha de gel. A pessoa ela vem sem informação nenhuma. Existem 3 tipos de unha de gel. Existe a unha de gel para estética, para durar mais o esmalte, que é só o esmalte em gel. E mesmo assim, ele vem acompanhado de uma blindagem para dar aderência e proteger a unha. O banho de gel, que é para estruturar aquela unha muito mole, dar uma resistência maior. E o alongamento, que o nome já diz, alongamento, alongar. Você sai de uma unha curta e sai de lá já com a unha no comprimento que você desejar. Não somos nós que escolhemos. Mas a base de todo esse meu trabalho, nosso trabalho lá no ateliê, é um gel que compõe cálcio e vitamina B. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou a única do estado de Mato Grosso, porque eu já pesquisei, que trabalha com um gel exclusivo e manipulado com cálcio e vitamina B. Porque como é um composto que precisa secar na cabine, ele precisa polimerizar, não é comprar uma vitamina B e um E cálcio e colocar pingar ali. lá dentro. Eu tentei fazer isso, tá? E não deu Deu certo. ruim. Deu ruimzíssimo, ficou cru. E aí a chance de você ter uma micose na unha por causa da umidade que seca por baixo é muito grande. Então hoje eu trabalho com essa receita exclusiva. Eu dou cursos, mas essa receita eu vou levar, falo que eu Então, vou aí que eu levar tô te pro falando. túmulo, Você sabe? vai, o que que você faz? Faz uma junção com a Pauá e você vai comercializar esse gel. Então, você vai fazer o gel e ganhar dinheiro. Então, a gente já tá, eu e a farmácia que trabalhamos com isso, é uma farmácia de São Paulo. Eu até entrei em contato com o jurídico, já tem 3 meses atrás. Então, a gente já está fazendo o encaminhamento para uma patente, Então, aí se qualquer coisa você né? pode ver Então, eu para já tô. valorizar aqui em Rondonópolis. Eu já querendo para valorizar o nosso comércio aqui, porque a Se Pauá alguém trabalha quiser isso. entrar em contato, Não se vou, eu vou passar algum seu contato isso para quiser entrar em para contato Jaque da comigo, eu Pauá. estou disposta a uma Porque eu reunião para acho conversar. maravilhoso você ter um produto seu. Sim. Eu tô querendo fazer um pro Pod Pink. Depois você vai me dar uma ideia. O que que eu faço pro Pod Pink? Que eu quero criar Uhum. um produto com a logo do Pod Pink. Não sei o que, mas tô querendo criar. E é Porque é muito muito diferente. interessante, né? É muito Aham. interessante. Então, hoje, as clientes que sofreram danos com unha de gel me procuram, elas vêm com uma unha fina, uma unha lesionada, unhas perfuradas de sair sangue, você acredita? O que era para ser algo estético, bonito, acaba virando um Acaba um problema. pesadelo, porque a dermatologia ajuda, mas existe todo um trabalho, né, que a quiroprofilaxia, que é um cuidado específico da área da saúde das unhas das mãos, precisa ter para recuperar essa lâmina. E a gente entrega tudo esse diferencial para que quem quiser trabalhar com qualquer procedimento de gel esteja segura de que a unha ela não está só esteticamente bonita. Lá Tá embaixo cuidado. ela está tratada, ela está cuidada. E foi uma coisa que você experimentou. E é Uhum. muito bacana você conversar com alguém que sentiu a sua verdade, porque não é só uma falácia, é uma experiência. Né? Eu cheguei assim e saí E assim. você sente no dia a dia. Por quê? A minha unha sempre crescia, chegava nesse tamanho aqui, e qualquer coisinha ela quebrava. E agora ela não quebrou, nem lascar. Minha mãe nem faz assim, nem pra lascar. Tipo, ela lascou um pedacinho, não. Porque por causa desse cuidado, eu senti muito que realmente ela tá muito mais forte, bem diferente. Uhum. Karen, mas a gente tava falando sobre, a gente já entrou na sua parte profissional, mas como foi que Karen caiu em Rondonópolis? E como que foi que Karen conheceu a podologia? Porque hoje a podologia está bem alta, assim, você vê muita gente falando, muita gente já conhece o que que é. Mas há 3, 4 anos atrás, você falava podóloga, ninguém imaginava o que que seria. Como que foi que você conheceu a podologia? Primeiro, como caiu em Rondonópolis e como que começou aí a parte de podóloga? Olha, eu vou falar uma coisa para você.
que é uma coisa muito séria e é uma coisa que eu falo que eu acho que eu só consegui ser podóloga porque eu menti para todo mundo. Você mentiu? Eu não contei para ninguém que eu estava fazendo curso técnico de Uhum. podologia. Eu fui para Cuiabá. Eu estava sempre com uma desculpa de ir para os finais de semana para Cuiabá, morava em Jaciara e tudo. E por que que eu fiz isso? Porque todas as vezes que eu falava para as pessoas ou que eu contava projetos ou coisas que eu queria fazer, dava errado. E eu falava assim, se alguém achar que é superstição que fala, eu falo que eu vivi muito isso. Quando eu aprendi, as coisas começaram a dar certo na minha vida. E hoje eu levo isso até hoje. E muitas coisas aqui que eu não vou te contar, que estão para acontecer, né? Nossa, E eu a tô curiosa, podologia Karen. Você fica falando essas vai coisas. ficar. E Ave Maria. a podologia foi uma delas. Eu fiz um curso técnico na época. Isso aí há 12 anos atrás. 12 anos atrás. 12 anos. Amiga, acho que as pessoas também iam pensar assim, que loucura, o que que é podologia? Você Eu deve ter fui. sofrido muito com isso, né? Assim, Não, as pessoas não sabiam o que que era. Eu Aham, achava que era de trabalhar com planta. pra podar. Podologia, achavam que era de trabalhar com planta. Ah, mas por que que uma pessoa faz um curso para podar planta? Era tipo isso, sabe? Aí você explicava. Ah, entendi, manicure, sabe? Era muito confundido. Hoje a gente tem um respaldo, porque nós somos da área da saúde. A podologia hoje, ela é da área da saúde, né? E aí, esse foi o primeiro ponto. Foi assim que eu consegui conquistar uma certificação. E aí, como eu vim parar em Rondonópolis? Eu passei por um drama muito grande em 2019 com meu pai, né? Muitos jaciarenses conhecem meu pai aí, que era o Orlando, da Refrigeração Pioneira, próximo ali no cemitério. O meu pai, ele ficou muito doente, começou com uma gripe que ele não cuidou, não tratou, e essa gripe evoluiu para uma pneumonia. E aí ele tinha o vírusinho lá da tuberculose dormindo no organismo dele e que acordou. Aí virou tuberculose. E aí, em 2019, depois de muitos meses internado entre Hospital de Jaciara, Regional e UTI de Primavera do Leste, eu perdi o meu pai. Eu perdi o meu pai para tuberculose, deu neurotuberculose. E aí ele precisou fazer uma hemodiálise, o coração não aguentou e ele teve uma parada, né? Uma parada cardíaca, eu acabei perdendo meu pai. E aí, desculpa, Tranquila. eu jurei que eu não ia me emocionar porque é uma coisa que ainda dói. Porque assim, meu pai ele era o meu melhor amigo. Sabe aquele cara que eu podia chegar e falar assim, qualquer coisa para ele, que ele nunca me julgava, sabe? Aconteceram várias coisas na minha vida, eu engravidei sem estar casada e ele nunca me julgou. Ele ficava em silêncio e na hora certa ele tinha uma palavra para me dar, sabe? Se isso não for um melhor amigo, gente, eu não sei o que é. E na época que ele estava doente, eu que estava com ele. A filha dele, caçula, ele tem uma filha, né? De outro relacionamento, não com o da minha mãe. E aí ela era menor de idade. Então ela ajudou muito no que ela podia, mas dentro do hospital ela não podia ficar por ser menor de idade, ela não podia ser acompanhante. E aí era eu. E aí, nessa fase, eu me vi assim, perdida. Me vi perdida, tive que largar todas as minhas questões profissionais e ir para acompanhar ele. E aí eu comecei a dar aquela surtada, porque assim, você tem uma rotina das 7 da manhã até 8 horas da noite, e de repente você parou e você tá estagnada. Eu tava aqui no hospital de Rondonópolis, regional, em isolamento com ele, dentro de um quartinho pequenininho, branco. Tipo assim, era uma companhia do outro. Uhum. E eu tava meio que surtando. Aí o que que eu fiz? Eu não queria conversar com ninguém do meu WhatsApp, porque todas as pessoas que vinham comigo já vinham falando coisas negativas. E ele, assim, nem estava tão péssimo. Ele estava sendo medicado, estava começando a reagir às medicações. Ah, eu sinto muito. É como se ele já estivesse morrendo. Aham. E aquilo estava me fazendo muito mal.
Eu falei, gente, eu não quero mais falar com esse povo. Eu parei de responder o WhatsApp. Parei. Não atendia celular dele, botei o celular dele no silencioso, sabe? E nem ele queria conversar mais com ninguém, porque era só, pois é, eu queria ir te ver, eu queria, mas ninguém ia visitar. Enfim. E aí eu abaixei o Tinder. Baixei o Tinder. Cheguei nesse nível. Não, tá certo. As pessoas têm o aplicativo Tinder, porque todo mundo conhece que é de relacionamento, mas eu entrei porque eu falei, eu quero conversar nem que seja com um papagaio. Com alguém diferente. Com alguém para falar de outros assuntos. É. Como que é seu nome? Qual que é a sua idade? Você está trabalhando no quê? Conhecer Que pessoas, é. interessante seu trabalho. Queria fugir daquilo de alguma forma. Porque ele estava na cama e eu estava deitada num colchãozinho no chão. Não tinha nem cama para eu ficar de acompanhante. Num colchão, levei um colchão no chão e lá fiquei. E aí, um monte de cara, pipipi, conversando fiado. E aí teve um guerreiro que veio. Olá, muito boa tarde, tudo bem? Você é muito bonita. Nós poderíamos conversar? Com educação. Então, separei o joio do trigo. E aí aquela criatura muito educada veio falar comigo e a gente começou a conversar. Muito sensato, muito cavalheiro, muito educado. Eu falei, gente, isso não é possível. Esse cara deve ser um serial killer. Porque os outros Tem caras algo errado. vazam. O que você tá procurando aqui? Tá procurando uma noite de aventura? Uhum. E ele não. Ele veio assim pacificamente conversar. E aí a gente foi conversando. Conversamos no primeiro dia, conversamos no segundo dia. No terceiro ele já foi pro WhatsApp. Consegui assim, me sentir segura, passei meu número para ele. A gente conversou no WhatsApp. Menina, no quinto dia já tava gamada no homem, você nunca teve isso. Só a foto do perfil, menina, tá apaixonada. Pela forma que ele tava me tratando, a atenção que ele tava me dando. Lógico, é um misto de carência e tudo mais, né? Dentro daquilo que eu tava vivendo. Mas tava apaixonada. Você sabe o que eu fiz? Eu bloqueei ele. Uai. Bloqueei ele sem falar nem tchau. Menina, só bloqueei. Fui fria e calculista. Bloqueei, sumi. Aí o coitado me mandou mensagem no SMS. Eu fiz alguma coisa? Eu falei alguma coisa errada? Me desbloqueia, vamos conversar. O que tá acontecendo? E ele me ligava, eu tum na cara dele, tum, e bloqueei o número do coitado também. Passou-se 11 dias e o meu coração me incomodando e eu saudade dele, menino, como vontade se... de conversar. Menina, não, saudade como se eu já tivesse visto ele pessoalmente, como se a gente... Sabe? Eu falei, gente, eu tô louca. O cara vai ficar com medo de mim. Eu tô louca. Vai achar que eu sou doida. Vai achar que eu sou louca. Aí um dia eu tava aguentando mais de saudade, eu desbloqueei ele. Eu bati, eu falei, não, eu sempre fui de pum, eu vou falar a real pra ele. Olha, é o seguinte, você não me conhece, você nunca me viu, nem sei se você vai gostar de mim, que eu tô só quiçaça, sabe? Tô assim, seca, magrela, porque assim, meu pai não tava conseguindo comer e eu não queria Você no comer, hospital porque também. doía em mim ver ele Aham. me olhando, comendo a marmita, então eu parei de comer. Comia bolacha, eu comia pão, eu comia outras coisas que ele não gostava, então ele não ia ter vontade, sabe? E aí, nisso, eu fui definhando, fiquei cadavérica mesmo. Eu fui para 48 quilos. Uhum. Eu pesava 56, fui para 48. E aí, tá. Falei pra ele, falei, ó, é o seguinte, eu te bloqueei porque eu tava gostando muito da atenção, do carinho, da preocupação que você estava me dando. Eu já tinha contado o drama que eu tava vivendo. E eu me apaixonei por você sem nunca ter te visto. Você que vai me bloquear agora, porque você vai me achar uma louca, mas eu tô batendo real pra você. Não, a recíproca é verdadeira. Eu também tô gostando de você sem nunca ter te visto. Eu também tô achando que eu tô louco, porque tem 3 meses que saí do relacionamento e eu também tinha uma ficância que o cara não queria me assumir, mas também não queria me largar. E aí, Aquela confusão. aquela confusão. E aí, com o meu pai doente, mandei ele para Aquele pro lugar. céu, mandei ele pro céu, entendeu? Não fala assim, eu achar que você Sim. matou ele. Não, mandei ele orar, entendeu? Mandei ele pro céu, tá? A polícia Isso. aqui na frente. Ah, alguém matou aqui. Não. Alô, polícia, Não houve brincadeira. violência. Vocês entenderam? E aí, enfim, eu contei tudo. E aí, pronto. E aí, eu tava ainda vivendo aquele trauma e a gente falou, não me bloqueia. Eu tô aqui, independente se a gente vai se conhecer algum dia ou não. Porque o que eu tinha na minha cabeça? Que os médicos já tinham me passado. O meu pai, ele ia melhorar, mas ele ia ficar acamado. Uhum. Ele nunca mais seria aquele Orlandinho, aquele que fazia churrasco pra mim nos domingos, aquele cara que ia me acordar cedinho no domingo, né? Sempre ativo, nunca mais. E eu falei, eu sou a mais velha, quem vai cuidar do meu pai? Eu.
Isso para mim estava muito claro, entendeu? Uhum. Eu vou morar com o meu pai, eu vou cuidar do meu pai. E isso para mim estava muito claro, acabou. Sou eu que sou mais velha, eu vou tomar a frente. E mas aí ele foi transferido para a Primavera. Aí eu falo que era amor. Sem nunca ter me visto, esse cara, ele olhou um vídeo assim, eu de noite liguei para chamar de vídeo, né? Aí eu tava com o chapeuzinho do meu pai, que eu tenho guardado até hoje de lembrança. E aí ele falou assim: onde você tá? Aí eu debochei, falei: eu tô num hotel. Falei: que hotel é esse aí? Eu tava dentro da corriezinha do meu pai, que era de serviço. Eu tava com esse carro. Eu peguei e filmei. Falei: aqui onde eu tô. Aí ele pegou e falou assim: você tá dormindo no carro? Eu falei: sim. Porque eu tenho R$ 900 na minha conta. Se o meu pai precisar de alguma coisa, é esse dinheiro que tem. Eu não posso gastar com hotel. E a enfermeira tá me dando comida na, lá nos fundos da cozinha. Nossa, Escondido. que medo da mulher. Não, mas ninguém vai descobrir. Não, já Não vou foi. falar, já foi. A mulher ia lá, a enfermeira ficava com dó Com de dó de mim, você. porque não tinha mais lugar lá nos acompanhantes na casinha que os acompanhantes ficavam, não tinha mais lugar para eu ficar. Então eu tava dormindo dentro do carro do meu pai, para não gastar os R$ 900 que eu Com tinha hotel. com hotel. E aí, para eu não gastar dinheiro com comida, a mulher me dava café da manhã, ela me dava lanche. Tudo que ela dá para os pacientes de hospital normal, acompanhante, eu ia lá no portãozinho e ela me dava. Então eu não morri de fome. Fiquei até mais gorda, porque eu engordei 1 quilo nisso. É igual pessoas em situação de rua que vai para os lugarzinhos que oferecem, Bem que tem a escondidinho, isso foi comida. bem assim. E aí ele achou um absurdo, falou, não, como assim? Eu falei, é assim, é a realidade, é assim, assim. Não, eu falei, eu não posso fazer nada, meu querido, é assim. Ah, mas não tem nenhum hotel baratinho. Não, não tem. Não, não, não tinha. E aí, de repente, beleza, eu dormi, porque já era tarde. No outro dia de manhã, eu recebi a ligação do hotel, né? E aí, eles falaram assim: eu falo com Karen? E aí, eu tava tendo um número estranho, porque eu ficava pensando, é da UTI, né? Aham. Eu falo, sim. Aí, que eles falaram assim pra mim: olha, tem uma reserva aqui paga no seu nome, aqui no hotel tal. Aí, eu peguei e fui lá. Quando eu cheguei lá, tinha tipo, ele deixou um valor X altíssimo para eu entrar e ficar o tempo que eu precisasse, sabe? E ele nunca nem me viu, assim. Tipo, ele nunca tinha ficado comigo, assim, e Então nem já. tinha visto pessoalmente. Não. Não, ele tinha já me visto uma vez. Não Aham. pode mentir. Ele tinha me visto uma vez, isso. Mas a gente, sabe, não tava namorando. Uhum. E a gente tá se conhecendo. E o cara fez isso. Ele deixou mais de R$ 1.000 pago no hotel. E ele falou, aí eu fui. Aí eu liguei pra ele, emocionada, agradeci. Fui lavar meu cabelo depois de uma semana, menino. Pensa, dava pra Foi fritar só o pastel no meu óleo. cabelo, sabe? E aí, final de semana, ele foi até lá. E quem que é esse cara? Ninguém menos do que Pierre Mazeto, meu Que é seu esposão, esposo até hoje. sabe? Meu esposo, já. Agora, mês passado, fez 7 anos de casada. É o cara que me pegou assim, parecendo uma Na sirena, coitada, situação na que tava. situação emocional acabada. Era um farelo de uma mulher assim. E ele tem muito, ele parece muito com meu pai. E foi aí que Sim. você caiu pra Rondonópolis. Ele te arrastou pra cá. Não, aí a gente namorou à distância um tempo, né? E aí depois de um tempo eu falei, ele falou, ele que me deu o Ultimato. ultimato. Ele falou assim: "Ah, eu já namorei à distância por acho que 3, 4 anos, eu não vou namorar mais". Para bom entendedor, né? Minha palavra basta. Você falou, E é aí, pedido de casamento e aceito. aí o que que acontece? Eu estava tão na tristeza de olhar todo dia para o lado, onde era a refrigeração do meu pai, e ele não estar sentado lá na frente, na tampa da correia, tomando seu chimarrão, que aquilo começou a me. Eu falei, eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora, eu vou embora. Eu juntei uns dinheirinhos que eu tinha, já não tinha mais aqueles R$ 900, já tinha usado em mercado para comprar produto de higienização e nananã, e coisas para ele, né? Que ele ficou 2 semanas na UTI e sempre estava precisando de alguma coisa. E aí eu peguei e vim embora, sabe? Minha mãe me entendeu, achou até melhor, né? Não, realmente, porque ela viu que eu tava péssima, assim. Pra mim, minha vida tinha acabado ali. E eu já tinha o meu filho já, mas foi uma bala emocional muito grande. Eu vim para Rondonópolis
E aí ele me ajudou, me levou lá na Gazin e mandou escolher tudo, menino. Tudo novo. Tudo novo. Isso, tinha acabado de pedir namorada. Louca, né? Podia ter dado um pé na bunda dele, né? Dado um Foi golpe, muito né? corajoso. Um golpe, podia, né? E aí foi lá na Gazin e mandou escolher tudo. Sofá, tudo, tudo. Mobiliou a casa. Aham, mobiliou, praticamente. Eu levei umas coisas que era do meu pai, a gente fez uma divisão, né? Entre eu e a filha dele, na época. E eu trouxe uma geladeira e eu não sei mais o que, não lembro mais. Só sei que quando chegou, eu fiquei sabendo que ele ia morar junto comigo dentro do mercado. A mãe dele foi comprar uma caixa de leite. Eu falei, não, precisa não, porque eu vou morar com a Karen. E eu, vai? Ah, é? Você comprou os móveis pra morar comigo? Ah, Tá. eu achei que era só pra mim. E aí eu tinha aquilo na minha cabeça do meu pai falando, eu não te criei pra ser manceba, você não vai morar junto nunca, você tem que casar, fazer as coisas bonitinho, porque eu não te criei pra isso. E aí eu comecei a pressão psicológica nele. Falei, ó, a gente pode tentar, se vê que não dá certo, ó, cada um pro seu lado, entendeu? E eu sempre fui muito orgulhosa. Você pega esses móveis, leva tudo, que eu não tô nem aí. Se a gente terminasse, meu Deus, menina, ainda bem que Não, ainda bem. É, arremessou? eu ia dormir no chão, Fazer menina. o quê? Vai levar nada. Então, Bom, não vai sair nem os móveis, nem você. Fica não, quieto. E aí deu tudo certo. Aí depois de alguns meses, depois de um ano que a gente foi casar no civil, bonitinho, eu já tava com a Elisa na barriga já deu um golpe dele. Deu golpe na barriga logo. Gente, meu marido. Eu É não porque brinquei meu em marido entrevista. não. É que sempre a gente acha os maridos lindos, né? Às vezes a gente acha o Brad Pitt, a outra lá não vai achar o Chiquinho Pitt. Mas meu marido é bonito. Menino, Mas- vocês podem falar, pode falar. Pode É que ele é assumir, tímido, ele não vai aparecer. Então vocês não vão ver a cara dele tão cedo, só vocês me verem em algum lugar por aí. Mas Verdade, é eu não ba- conheço seu marido. Ele é muito discreto, sabe? Ele é muito reservado. E você nem coloca. Porque o meu ele é. Só que agora, no começo ele nem aparecia em foto, nem nada. Agora ele já acostumou, agora ele sai em foto. Eu tô agora ele começando a faz... trabalhar isso nele, sabe? Então, Eu o falo, meu vamos, aparece- meu bem, você aumenta meu engajamento, querida. E aumenta mesmo, Quando tá? eu posto, boy, vai quase 3 mil de visualização, Isso né? mesmo. Quase dá tudo meu seguidor. Fala assim, E o mulherada. compartilhamento? E o compartilhamento? Né? Só vou lá, plim, 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 Os fala, aviãozinhos assim, ó. Um Aham. monte de aviãozinho. Mas olha só, Aham. o desgramado é bonita, é bonita, Agora fiquei curiosa. é bonita. O dia que você for lá em casa, quem sabe eu falo, Ô, meu... ó, Ó, olha, olha rápido. olha rápido. Mas o meu marido Mas, também é enfim, bonito, e amiga. Olha, ele- sinceramente. Ele foi um cara assim que ele fez o que o meu pai fazia comigo. O meu pai, ele me cuidava emocionalmente, psicologicamente, ele me cuidava. E financeiramente, se eu precisar de alguma coisa, tô. Tanto que eu tinha um apelido do meu pai, Serrote. Ei, lá vem o Serrote. Eu falava, pai, lá vem o Serrote, quanto você quer? Sabe? Já era assim. Hoje eu sou o Serrote do meu marido. Pronto, só Sou trocou. Serrote. Só trocou. E ele, assim, eu não tenho vergonha de falar que eu comecei ali com manicure e tudo, mas ele sempre fez questão de me dar as coisas do bom e do melhor pro meu início. Uhum. Sempre Eu te apoiou. admiro muito porque tem muita manicure que começa com uma cadeirinha ou com um banquinho improvisado ou com uma caixinha ali que coloca os esmaltes. Eu não posso falar que eu comecei assim, porque eu comecei bem estruturada, assim, sabe? Para trabalhar. E meu marido, ele foi o cara que ele apostou em mim. Ele trabalhou 7 anos numa multinacional, 8 anos numa multinacional. Ele pegou o acerto dele inteirinho e fez o ateliê da Karen Mazeto. Tudo, tudo. Móveis planejados, tudo que eu quis, decoração, papel. Ele fez tudo. E detalhe, ela não para, tá? Porque esses dias eu cheguei lá, já tinha um moço lá pintando a parede, os móveis já mudou tudo, ela não para. Aí ela fecha uma porta, ela abre outra porta, ela faz não sei o quê. Nunca vi desse jeito. Enquanto eu não tiver do aumentar e fizer um predinho do jeitinho que Do eu jeito quero, que você sempre quis. Aí, ó. eu não vou parar. Descobrimos aí Já comecei. Já pegamos, sentiu? Pegou no ar? Peguei. Então, e aí é isso. Amiga, mas aí veio a Elisa. Elisa tem quantos anos? Ela vai fazer 6 agora em Vai outubro. fazer 6. Aí você já tinha o seu filho mais velho. Já. É menino? O mais velho? É menino. Um menino. Aham. Você já tinha ele. Sim. Aí veio a Elisa. E depois, agora, por último, Uma grande surpresa. Que foi as cerejinhas do bolo, No que veio em plural. dose dupla. Pois é, aos 35 anos,
4 anos tomando anticoncepcional. Um dia começo a passar mal. Fui num congresso onde eu fui embaixadora, o primeiro congresso de NEIOS que teve do Mato Grosso, foi lá em Cuiabá, sediado lá. Fui convidada a ser embaixadora. E aí fui. E lá no evento, menina, uma ida no banheiro, e enjoo, e tontura. Eu falei, gente, será que é porque eu tô assim, porque eu vou falar lá Eu tô na frente, ansiosa. agorinha, né, que eu dei a palavra no palco e tal. E aí eu fui falando, é muita emoção, eu tô muito pilhada, eu tava muito ansiosa para esse evento. E aí sentindo dores nos seios, assim, sabe? E eu comecei a sentir umas coisas estranhas no cantinho da minha barriga. Eu falei, gente, não tá certo, eu tô grávida. Aí, mas ao mesmo tempo que eu falava, eu tô grávida, eu falava, não, mas eu não tô grávida, Eu eu tô tomo tomando remédio? anticoncepcional. Mês passado desceu uma borrinha. Como assim? Como que eu tô grávida, né? E aí eu fiquei naquela fase de negação. Mas aí eu cheguei em casa, uma semana depois, comecei a passar muito mal, muito enjoo, muito. E eu comecei. Tem enjoo, sabe de quem, minha filha? Do meu Do marido. marido. Como que tem enjoo de uma criatura linda daquela, menina? Um moreno, quase de 1,90 m, olho verde, cheiroso. Tô fazendo propaganda demais. O bicho é fedido, tá? Comecei a fazer, sabe? Enjoo. Eu não queria olhar pra cara dele, uma birra que eu peguei. E a gente começando a se desentender por coisinha idiota. Falei, gente, o que tá acontecendo, né? E aí eu falei um dia pra ele, eu falei assim, mas bem, era um sábado. A gente tinha sido convidado para um churrasquinho dos vizinhos da frente de casa. Gente, eu tô grávida. Não, vai lá na farmácia, compra Um teste. 3 testes diferentes de gravidez. Compra porque eu acho que eu tô grávida. Ele, ai, bem, pelo amor de Deus. E aí eu já tinha feito uns testes há meses antes, porque eu tinha medo. Quando atrasava um pouco, eu falava, meu Você ia Deus, assustar. será que o remédio falhou? E aí eu fiz o teste. Quando fiz o teste, menina, Na hora, assim, não, na hora ficou não ficou uma pintinha suave, ficou aquele pink, aquele dois vermelhão da cor negocinhos do meu assim. vestido. Eu falei, cara, eu tô gravidíssima, eu devo estar, sei lá, de uns 2 meses, de 2, 3 meses, e aquela porchetezinha que eu não tinha tava, né? Falei, gente, tô grávida. Descobri, nossa, a primeira reação, né? Hoje eu falo assim, nossa, tanta mulher que chora porque quer engravidar. Eu chorei porque fiquei desesperada. Porque eu cheguei desse congresso, cheguei pro Mazeto assim, deixei as malas, falei, vou quebrar tudo aí, menina, vai quebrar tudo, Vou fazer tudo vou novo. fazer tudo novo, eu quero 2 andares, eu quero isso, eu quero aquilo, vamos. Segunda-feira eu vou chamar a arquiteta. Segunda-feira eu fui lá fazer o exame de sangue. E aí, no outro dia, o exame ficou pronto. Não, no mesmo dia o exame ficou pronto. Fiz de manhã cedinho, final da tarde peguei o exame. Aí pronto. Desesperador. Fiquei Aí a louca. arquiteta veio, mas foi fazer o quarto das crianças. Tipo isso. Quase isso. E aí fiquei desesperada. A primeira coisa que veio na minha mente, acabou o Karen Mazeto. Acabou. Tipo assim, e eu nem sabia como que estava, quantos meses eu estava a gravidez. E aí marquei médico para fazer a primeira ultrassom para ver como que o feto estava. E aí vai eu e meu esposo. Aí o meu esposo, sempre super sereno, super calmo, centrado, ele, calma, amor, tem só 5 anos que a gente teve a Elisa, você vai tirar de letra. Tudo aquele desafio da pandemia não vai ser agora. Vai ser diferente. Você vai tirar isso de letra. E eu fui me acalmando, e eu me acalmei, eu aceitei. Eu falei, não, realmente. Depois eu Mal contrato uma babá para me esperava. ajudar, e eu vou conseguir trabalhar meio período. Já fui planejando, e nananã, e tal. Fiz a ultrassom. Quando chegou na ultrassom, e isso aí para um outro podcast, mas eu já fui para Bolívia e já fiz medicina, mas não terminei. Comecei e não terminei. Mas cheguei na parte de ver imagens. E aí eu estava lá bem deitada, com o aparelhinho no meu abdômen, na minha barriga. E aí eu vi o meu útero. Olha lá, o neném. Uma hemácia, uma massinha, o meu neném. Aí eu olhei e falei, outra massinha? Aí eu falei assim, doutor, por que tem 2 massinhas dentro do meu útero? Assim, só pra saber. Aí ele, Só de curiosidade. porque são 2 nenéns. Aí eu, ô doutor, pelo amor de Deus, Não não brinca uma hora briga com dessa, coisa não. séria. Eu tô difícil pra aceitar um. Sim, aí o médico, ele ficou assim,
nossa, que absurdo, essa mulher tá achando ruim. Aí ele, sim, é 2 bebês. Aí eu olhei pro meu marido e eu abri o Ele bocão como tava se em eu pé fosse criança. ainda? Não, ele tava sentado. E aí eu chorei. E aí ele, são 2 bebês. Aí eu olhei pro Pierre assim. Aí eu comecei a chorar, bem devagarzinho. Aí ele fez assim. Aí que eu abri o bocão. Porque eu falei, meu Deus, Se até ele, que é calmo e se é centrado, até ele que é botou a mão na calmo, testa. centrado, botou a mão na testa. Meu marido, quando ele bota a mão na testa assim, porque ele tá 1, Não 2, aguento 3. mais. Eu conheço o limite dele. E aí pronto, aí eu desesperei, eu abri o meu bocão, eu não quero. Menina, eu saí de mim. Foi feio, mas eu saí de mim. Eu não conseguia pensar em nada. Porque é desesperador você não ter um planejamento para ter um filho. Eu já passei por isso. Eu sei como foi difícil. Só não foi mais difícil porque a família paterna do meu filho sempre me apoiou, Muito presente. muito presente até hoje. Tenho um ótimo relacionamento com eles. Graças a Deus moro em Jaciara. Mas foi difícil. É difícil você não ser. Não, Não está tipo preparada assim, pra isso. não tá preparada. E eu não queria mais ter filhos. Para mim já estava ótimo, 2 filhos. Eu estava extremamente focada somente na carreira. Então, para mim, ali o meu mundo acabou. Fiquei 15 dias assim, bem deprimida, bem em negação mesmo. E eu tava de 1 mês, já com uma barriga um pouquinho dilatada, que eu não tinha. O E meu muito enjoo, beta né? altíssimo, e eu nem tinha um, né? É porque você achou que tava de mais tempo. E por que que eu fiquei mais desesperada? A primeira coisa que o médico me falou, são gêmeos e a gestação é de alto risco, tá? Para você e para as crianças. Pronto. Primeira coisa que eu pensei, a Karen Mazeto acabou, né? Aí a segunda foi, a Karen Mazeto vai morrer. Vai morrer no parto, eu vou deixar os meus 2 filhos, vou deixar meu marido jovem, quem vai cuidar da minha mãe? Eu sou filha única da minha mãe, quem vai cuidar da minha mãe? Como... Então, A cabeça já criou toda uma você fantasia, sabe né? quando? Você sabe quando que eu fui relaxar e aceitar a condição que eu estava? Quando eu senti eles mexendo. E eles demoraram para mexer, porque como eu estava em negação, eu falo que a criança é espiritual, ela sente. Uhum. Eles, de certa forma, eu acredito que eles sentiram, porque eles foram começar a mexer, por ser gêmeos, seria mais cedo. Eles foram começar a mexer, eu tinha quase 6 meses. E já era 2, né? E E tipo eram assim, 2, e eu a tava com a terceira barriga gestação já. terceira Porque a gestação. primeira gestação a gente demora um pouco mais pra conseguir sentir que é o Sim, bebê mexendo. Que você fica assim, ai, será que é mesmo? Não é? sim. Já na segunda, primeira mexida, você já sente o que é. E eu tava com a barriga bem grande, tá? E eles não mexiam. E eles não mexiam. Aí fui fazer ultrassom e tal, e tava tudo bem com eles e tudo. Aí eu nunca vou esquecer, porque lá na ultrassom foi a primeira vez que eu falei diretamente com eles, assim. Eu falei, filhos, a mamãe tá aqui pra vocês. A mamãe vai fazer de tudo por vocês. Vocês são os amorzinhos da mamãe. Aí o que tava do lado direito, que agora não lembro quem era, mexeu e o outro do outro lado mexeu. Eu acho que eles sentiram assim. Agora a Agora gente somos bem recebidos, somos somos bem. aceitos. Isso, eu acho que foi. E assim, querem me julgar, pode me julgar, sabe? É, Os meus filhos, eles são minha vida. Isso, eu acho que tudo que a gente faz, quando você É tem pelos filho, filhos. tudo que você faz ganha um novo sentido quando você decide ter um filho e tem um filho. E a parte da gestação, quando você fala sobre a negação, é algo que só quem já passou vai entender. Pelo susto, Eu assim, de não ter falo isso planejado, né? pelo Gael. O Miguel foi uma Verdade, você já criança falou. muito desejada, entendeu? Muito desejada mesmo. Eu morria de medo de perder ele. Quando eu descobri a gestação do Gael, passou coisas pela minha cabeça que eu nunca imaginei que pensaria. Isso é algo que também, como vou dizer pra você, isso é para um outro podcast que eu estou preparando para trazer uma pessoa aqui, uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas uma pessoa que me acompanhou durante toda a minha gestação. E eu preciso falar sobre isso, porque assim, quando você passa pela situação, você para de julgar outras pessoas, porque é muito fácil você olhar para uma mulher que tá grávida e que ela quer tirar o filho e você falar assim, ai, não, mas quem mandou engravidar? Ai, que não sei o que, você não sabe a situação em que ela está passando. Então, ter o apoio, ter o suporte, eu passei a minha gestação inteira do Gael sem conversar com ele. Eu não conversava com o Gael na barriga.
Do Miguel eu cantava e tal, mas é porque assim, eu tive a dificuldade de aceitar. Então, quando o Gael mexia na minha barriga, eu tinha uma sensação de negação. Eu não aceitei. Sabe quando que eu fui aceitar o Gael? Hum. O dia que tiraram ele da minha barriga. Ele tava chorando muito, 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 assim, quando tirou. E o Gael já nasceu com o olho aberto. Eu não sei se os seus nasceram já com o Sim. zoião, porque antigamente nasceu com o zoio fechado, né? Até Aham. o Gael nasceu com o Miguel, com o olhinho fechado. Ele já nasceu com o olhão regalado. E aí ele chorando muito, 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 assim, a enfermeira veio e colocou ele do meu lado, ele abriu o olho, assim, ele olhou dentro do meu olho, assim, eu olhei dentro do olho dele, e ela colocou ele do meu lado, assim, e ele ficou quietinho, só ouvindo minha respiração. Menina, ali eu desabei. E ele, eu É o entendi. poder da maternidade, né? Só Vai lá na quem nossa já alma, passou né? para falar isso, É, vai entender vai lá na isso. nossa E é alma, né? algo que a gente precisa falar sobre isso. Sobre mães que têm a dificuldade de aceitar. Não é porque você é menos mãe, não é porque você não ama, é por conta da sua realidade, é o momento que você está vivendo. Igual você tinha um E a plano gente e é tanta coisa. material. Não adianta dizer, ah, mas eu não projeto nada para minha vida, eu não tenho ambição. Não, isso na verdade todo mundo Todo tem. mundo Todo tem. mundo quer trocar de carro, todo mundo. E aquele ano a gente estava com tudo, a gente estava com viagem marcada, a gente ia trocar de carro, eu parei tudo. Ainda está tudo parado. Porque são N coisas. Tem vacinas que não tem na rede, no SUS a gente tem que dar particular, E aí é tudo sabe? dois, né, É Karen? Tipo assim, a tudo dois. A ultrassom ultrassom é é duas ultrassom. dois. O parto é muito mais caro. Você entendeu? É tudo mais caro quando é para dois. Tudo, tudo. E os meninos tomam de 2 a 3 latas de leite por semana. E cada lata custa R$ 150. Essa é a minha realidade hoje. Então você. O difícil. É difícil você. E eu nem imaginava, eu tinha uma suposição. Tanto que é difícil você ter que materializar tudo aquilo é, durante um certo tempo, sabe? Que você tem pouco tempo ali para, sabe, Pra se para organizar, se pra se organizar. preparar. Então foi muito difícil. Hoje, para finalizar, né, o nosso podcast, nosso papo aqui, eu quero dizer assim que hoje a Karen Mazeto, ela não desistiu da carreira, muito pelo contrário, eu estou mais ainda aprofundada, tem muita coisa boa, estou fazendo algumas especializações para direcionar um atendimento diferente para um público diferente, que é o público diabético, é o público que está acamado e que não está tendo assistência, home care. Então, eu tenho vários projetos ainda para esse ano, para estruturar também o meu espaço. E os meus filhos, eles não me atrapalham em nada. As pessoas, sabe qual que foi a pior coisa da minha gravidez? A Hum. pior, vou resumir para você, foram os comentários maldosos das pessoas. O que eu mais ouvia era: nossa, coitada, dois, misericórdia, dois, eu não dou conta de um, dois. Nossa, mas você vai ter gasto, hein? Nossa, menina, sua vida vai parar. E aí, vai fechar o ateliê? Vai parar de atender? Porque, nossa, vai ter que ficar uns 2 anos sem trabalhar, né? Quero dizer que, infelizmente, vocês fracassaram com sucesso, porque hoje eu tenho bebês que dormem a noite toda, são bebês que estão a termo, eles saíram do quadro de prematuridade porque nasceram com 33 semanas, ficaram poucos dias na UTI, eu venci com leite materno, amamentei os dois até 4 meses e praticamente exclusivo, depois fui Fazendo a é, introdução, né? introdução com outro leite, então eu venci, sabe? Era um aqui, você entendeu? Na luta, segurando aquela cabecinha pequenininha que cabia na minha mão. E Que hoje hoje já eles não cabe estão, mais, né, não amiga? cabe, eles estão com o peso de um bebê que nasceu de 39 semanas, de 40 semanas. Eles estão excelentes, dormem a noite inteira, mamam. Eu tenho o apoio a minha rede de apoio, que é a babá deles, a Tata Sofia, era uma cliente minha, e aí tinha experiência em berçário, ficou desempregada. Falei, você vem? Ela falou, eu vou. Só que eu não tenho experiência. Falei, tudo bem, eu te ensino da forma que eu quero. E é uma pessoa assim que eu tenho paixão, porque é uma amiga, é uma parceira. E ela tem um carinho tão grande pelos bebês,
mas eles são muito bonitinhos e fofinhos. São. Todos os bebês são bonitinhos e fofinhos. Não tem como a gente querer um mal, né? Não, tem é a coisa como. mais gostosa. E eles são É. muito espertinhos, E eles né? estão muito espertos, agora vão começar a introdução alimentar, já estão sentadinhos, sabe? Então, assim, é só sucesso. E eu voltei aos meus atendimentos, só que é claro, eu já quero aproveitar a oportunidade, né? Eu estou trabalhando com exclusividade, com horários exclusivos, né? Horário marcado. Então, eu atendo da umas 17 e nos sábados até o meio-dia, para que eu possa acompanhar melhor os meus, Tá, e minha você tem família essa final de semana. facilidade, né? Assim, E de segunda a você sexta estamos ali. trabalha na sua casa, que o ateliê é na frente da sua casa. É um anexo separado, assim, eu estruturei ele, porque desde o começo eu não queria que ficasse uma coisa bagunçada. Ah, Aham. dona de casa misturando. Não. Entrou lá dentro, você que é cliente também, sabe que ali tem uma pessoa uniformizada, uma pessoa parimentada, profissional. Alguém que sai de casa para trabalhar. Isso mesmo. Alguém que Eu sai de casa. literalmente saio de casa, é E outro você, ambiente, é outra outro ambiente, coisa. aí você tá ali e aí o bom é que você pode estar ali trabalhando, Sim, tem alguém na sua casa cuidando sim. e você pode se Dá uma deslocar, né? escapadinha, ver se tá tudo entre, bem. entre um atendimento e outro, você vai lá, porque o Exatamente. empreender te dá isso. É o empreender dá isso. O empreender ele é muito difícil, mas quando você consegue ou atingir um sucesso, você vê que você pode trabalhar, você pode ter sucesso, e você pode ter vida familiar. Você pode ser uma mãe. Uhum. Eu acho que o primeiro passo é a dificuldade de ter coragem. A dificuldade de empreender é ter coragem de empreender hoje em dia. É ter coragem e não empreender em si, porque ali você vai vendo o que dá certo, o que não dá, você vai errando menos, você vai acertando mais, você vai se organizando. E hoje eu acordo com os meus filhos, eu não tenho hora para acordar, embora eles tenham rotina, eu posso dizer assim, né? Se eu quiser dormir até às 10 eu durmo, entendeu? Porque os meninos também são bons de cama. E os bebês e a Elisa, né? O Nicolas, ele mora em Campo Verde com o pai. A gente decidiu isso respeitando uma vontade dele de 7 anos atrás. Então, enfim, Que bom, ele que bom vem, que ele ele teve vem esse passear, ele vem para as contato férias, ele com o vem para pai. final do ano. Sim, é um bom pai. Não tem Aham. porquê eu ter Você uma. privar isso. Não tem. E isso é maravilhoso e raro, Sim. entendeu? Muito raro. Uhum. Às vezes a gente se preocupa muito com os julgamentos. Eu passo muito por Eu isso passei porque muito. o pai do meu filho mais velho, o sonho da vida dele é a criança morar com ele, é o Miguel ir morar com ele. E eu, assim, Ele ainda não. eu fico com medo também. Você acredita que às vezes eu penso muito no julgamento dos outros? Aí eu fico, ai. Aí às vezes o Miguel fala, mãe, eu quero morar com meu pai. Ai, aquilo já me dá um susto. Mas Assim. ele é muito novinho ainda. Ele tem assim, 8 né? anos. Quando ele tiver uma maturidade, às vezes você vai se sentir mais à segura, vontade, né? segura. Porque Foi assim que eu me senti. pela vontade do pai, menina, ele já tinha ido pra lá. Porque assim, o pai nós não demos certo como marido e mulher, mas como pai, não tem o que reclamar. Uhum. Entendeu? Aquele pai, assim, muitas vezes ele falava assim: olha, Elisama, esse final de semana eu não vou ficar com o Miguel porque eu vou sair. Beleza. Dava sexta-feira, ele não tinha, ia ficar com o pai, tudo bem. Aí dava sexta-feira, ele me ligava: ai, tem como trazer o Miguel? Eu falei: mas você falou que esse final de semana. Não, eu desisti, eu desmarquei pra ficar com ele. Então, assim, ele tem o prazer de estar com o filho. E você raro também isso nunca acontecer. trabalhou para atrapalhar isso. Né? Não, Isso é muito nunca. Porque importante. tem mãe que faz isso, né? Que proíbe, que não sei o que, que não sei o que. Não, negativo, a gente nem deve fazer isso. Não deve. Prejudica a sua criança. Prejudica só a criança. Pois é. Amiga, mas que história sensacional a sua. Já passamos aí, já tem mais de uma hora que a gente tá conversando. Nossa, a gente conversa demais. Eu Nossa, então- sabia que ia dar rock, eu sabia. A gente tem que marcar outro. Vamos marcar outro podcast depois pra gente conversar Só de ainda coisas mais. técnicas. Isso. Inclusive, eu quero, daí, quando a gente for fazer algum evento, vamos marcar alguma coisa bacana para quem assiste o seu podcast, para quem for lá assistir, né? Ganhar uma cortesia no ateliê. Um mimo, olha aí, ó, vocês ganhando coisas boas. Então, quem estiver assistindo, pode ir lá no Instagram e olhar. Eu assisti o seu podcast, que a gente tem uma surpresa muito bacana para vocês. Olha, gatas garotas. viu? Gatas garotas pra vocês aí, Karen Mazeto. E eu super indico, porque realmente cuida, gente, cuida. E é maravilhoso, tá? O ambiente lá é gostoso. É uma terapia, É terapia. não é? E a Nayara, Nossa, minha gente. companheira lá, eu vou falar pra você, foi uma bênção de Deus na minha vida. Foi Deus que entregou ela pra mim no momento da gestação, quando eu precisava me desligar.
entregou ela. Nayara. Ela precisava de mim, eu precisava dela. Deu tudo Deu certo. tudo O encaixe certo. perfeito. Foi E tem um perfeito. cappuccino lá no ateliê maravilhoso, tá, gente? Já vou dar spoiler pra vocês. Tem um cappuccino com uma bolachinha maravilhoso. E a gente conversa, a gente brinca. E a gente acaba virando família ali. E outra coisa, a gente conhece muitas pessoas ali através da. Eu já fiz network lá, tá? E não foi Sim, as clientes pouco. acabam fazendo Aham. network, mesmo que seja exclusivo, é porque não é aquele vucu-vucu. Então, cada uma É na no seu troca de horário ambiente, ali. troca de horário, acaba se conhecendo e trocando o telefone, e uma compra produto ou serviço da Isso outra, é mesmo. muito legal. Muito, muito legal. Pessoal, obrigado pela sua companhia aí também, tá? Na semana que vem a gente volta com Joyce, lá da Maribu Viagens. Ela vai contar pra vocês com exclusividade sobre essa viagem, que é o Clube Vênus, que ela criou aí só pra mulheres. O porquê que ela teve essa ideia, de onde surgiu, de onde que foi que nasceu essa ideia. E ela vai contar um pouquinho mais sobre a história dela e sobre o trabalho, viu? Beijo pra vocês e até semana que vem.